Bom dia! Começando o nosso devocional de hoje, devocional número 31. E hoje eu vou te contar as 5 lições mais importantes que eu aprendi através do Salmo 23 com Davi. Quero compartilhar com você, tá bom? Por favor, fala pra mim se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem. Está tudo certinho aí pra você, está tudo ok, tá? Me conta aí se a imagem tá boa, se o som tá ok. Por favor, também... deixa eu ver quem tá aqui. Kellen, Renata, bom dia. Quem mais que tá aqui? Deixa eu ver. Sandra, bom dia. Andréia, Elaine, Julie, Pri, bom dia. Fala pra mim se vocês estão conseguindo me ver direitinho. Bom dia, Érica, Cíntia, Roberta, Neuza. Conta aí pra mim se tá tudo certinho, tá? Olha só, você vai precisar do seu material hoje, mais do que nunca. A gente vai percorrer vários versículos da Bíblia. Semana passada, essa semana, nós estudamos juntas o Salmo 23, tá? E aí hoje eu vou pegar com você, vou compartilhar as 5 chaves mais importantes que eu peguei desse Salmo aqui e que eu tenho aplicado aqui na minha vida, tá bom? Bom dia, Nataíula, Leilane, Leila, Rosângela, Cida. Faz o seguinte, pega o seu material, tá? Pri, por que eu preciso de material? Você precisa da sua Bíblia para acompanhar o que eu vou te ensinar e porque a gente precisa ser como Paulo falou lá dos cristãos bereanos, tá? O que Paulo falou deles? Que tudo que Paulo ensinava, eles conferiam na palavra de Deus. E ele disse que esses cristãos dessa cidade, né, Bereia, eles eram pessoas nobres, porque eles conferiam, eles checavam, eles eram pessoas que viviam segundo a palavra. Então, a gente também precisa ser como eles, tá? E checar sempre tudo na palavra. Então, você precisa da sua Bíblia. A gente vai percorrer alguns versículos hoje. E também você precisa do seu caderno para você fazer as suas anotações, tá bom? No final, quem tiver alguma pergunta, não precisa se preocupar que no final eu vou responder, tirar uns 5 minutinhos para responder as perguntas de vocês, tá bom? Muito importante. Clica aqui nesse avião, convida as suas amigas. Nós estamos chegando aqui no perfil num marco muito importante. Antes de eu entrar, faltava umas 30 mulheres, 30 pessoas pra gente bater 50 mil seguidores. E isso só acontece, só é possível por causa de vocês, que são generosas, sempre compartilhando, sempre indicando aqui o perfil para outras pessoas. E eu sei que isso é fruto principalmente da obra do Espírito Santo, porque ele quer fazer com que nós sejamos uma comunidade de mulheres sábias que buscam cada vez mais de Deus, tá? Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. O estudo fica salvo? Sim, sempre fica salvo. E o link sempre é enviado para quem está no grupo das alunas. Fica de olho porque hoje lá eu vou liberar um negócio, além do link, né, do replay, vai ter um negócio super importante lá. Aline, meu amor, seja muito bem-vinda. Fala aqui pra mim se tem mais alguém que é novata. Coloca aqui pra mim, novata, pra eu poder te dar as boas-vindas, tá? A missionária, acho que só tem Mateus, não tem o primeiro nome dela. Colocou aqui o foguinho pra lembrar pra gente, tá? Essa aula aqui hoje, acho que vocês vão usar muito foguinho, tá? Eu vou contar pra vocês 5 chaves que destravaram aqui a minha mente. Então, você vai pegar esse foguinho e sempre que eu falar algo que destravar aí, você vai usar o foguinho, tá? Deixa eu dar as boas-vindas para quem tá aqui pela primeira vez. Juliana, Vânia, Andréia, Andressa, é com S. Luane, tá? Sejam todas bem-vindas. Aline também. Maria Ângela. Gente, eu demoro para ler porque a pessoa aqui é um pouquinho míope, tá? Sarede, fala pra mim se eu pronunciei o seu nome certo, meu amor. Valéria, Simone, Renata e... Deixa eu ver quem mais. Peraí que passou uma batida. Ivonete, acho que é ou a Ivone ou a Ivonete. Tô na dúvida se é o sobrenome dela que tem um T. Camila, sejam todas bem-vindas. Suelen, Edna. Então, olha só. Vocês que já são minhas alunas veteranas, me ajudem a dar as boas-vindas, tá? Sandra, Michele, esse lugar aqui é um lugar para você aprender mais de Deus. Eu tenho todo o cuidado de preparar aqui os estudos para compartilhar com você. Tava conversando hoje com uma de vocês no direct e por causa da necessidade que eu percebi que muitas pessoas amam a Jesus, seguem, vão na igreja,
mas não sabem por onde começar a estudar a Bíblia, não conseguem entender. Então, os nossos devocionais, tá? São aqui para ajudar você a entender mais da Bíblia, tá bom? Sandra e Sared são novatas. Bom dia, Adivane, meu amor, tudo bom? Bela, bom dia, Michelle. Então, sejam todas super bem-vindas, tá? Fico muito, muito, muito feliz quando a gente tá aqui cheio de alunos novatos, porque eu sei que são os aviõezinhos de vocês. Então, você que é aluna novata já vai entrando no ritmo. Você tá aqui a primeira vez, mas você já pode trazer as suas amigas, tá? Pega aquela sua amiga que ama estudar a Bíblia ou que tem muito desejo de entender. Não sabe por onde começar, mas a minha amiga ama Jesus, gosta de estudar a Bíblia. Então pega aqui esse aviãozinho, ó, chama ela pra cá, que aqui a gente vai crescendo juntas, tá bom? Então deixa eu ver se eu dei todos os avisos. Acho que tem mais coisas, mas eu vou falar pra vocês mais no final, tá? O que a gente vai estudar hoje? Ontem nós encerramos o último versículo do Salmo 23 e hoje eu vou ver com vocês as 5 lições mais importantes, tá? Que eu aprendi do Salmo 23. Sempre que eu falar um negócio aqui que dispara o seu coraçãozinho, né? Que vire uma chave aí na sua mente, manda o foguinho, tá bom? Deixa eu só beber uma água, pera lá. E minha gente, se eu falar muito rápido, vocês me avisem. Porque de acordo com o meu marido, eu engato aí a marcha, vou acelerando e só paro na hora de beber água. Se eu estiver falando muito rápido, você diz, Pri, respira, tá? Que eu vou entender. Bora lá, caderninho tá na mão. Primeira chave que você vai anotar aí, tá? Primeira coisa que a gente precisa aprender. E, gente, quando você coloca isso dentro da sua cabeça, quando você internaliza isso dentro de você, isso muda a maneira como você enxerga a sua vida, a maneira como você conversa com outras pessoas, a maneira como você se relaciona com Deus e com o mundo, tá? Chave número 1 é que Deus, ele é o nosso provedor. E aí eu quero ler com você o versículo que tá lá em Romanos, capítulo 8, versículo 32. Quem puder, vai digitando aqui para mim os versículos que eu vou fixando, tá? Primeiro versículo de hoje, Romanos 8, 32. Olha só o que ele diz, tá? Abre aí a sua Bíblia, vamos juntas. Ele fala o seguinte, eu vou ler inclusive o 31, que é um muito conhecido e que vai completar o 32. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus, ele é por nós, quem será contra nós? Versículo 32. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas. Então Deus, ele é o seu provedor. Quando você entende isso, a primeira coisa que acontece é, você se relaciona com Deus da maneira certa. Ele é aquele que provê, que derrama sobre a sua vida a graça, o favor dele sobre você. Então, primeiro, o seu relacionamento com Deus muda. Você entende que você pode confiar em Deus, que você pode descansar nele, que você não precisa colocar a sua força no seu braço. Pri, o que acontece quando eu coloco a minha força em mim mesma? Você tira Deus do centro e você se coloca no centro. E aí tudo na sua vida se desequilibra. Qual é a segunda coisa que muda quando você entende que Deus é seu provedor? Como diz o Senhor, meu marido, você para de andar por aí com o pires na mão. Como assim, Pri? Deus, gente, ele é o nosso provedor espiritual, emocional e material. Muitas vezes a gente foca só em Deus como nosso provedor material. A gente vai atrás de Deus buscando coisas, tá? E a gente precisa entender o seguinte, o fato de Deus ser provedor não significa que a gente deve ir em busca de Deus por causa das bênçãos, mas que a gente se relaciona por quem ele é, certo? Como você se sentiria se você tivesse uma amiga ou uma pessoa na sua família que só falasse com você, só te procurasse quando ela precisasse pedir uma roupa emprestada ou pedir alguma coisa para você? Eu ficaria muito triste, eu me sentiria usada. Ainda bem que Deus, ele não é inseguro como nós somos e ainda, apesar da nossa postura errada com Deus, ele nos ama. Então, primeira coisa que muda é o seu relacionamento com Deus. Segunda coisa que muda com relação a andar com o pires na mão, tá? O que acontece? Quando Deus, ele não é o centro da sua vida, você tem um vazio.
E esse vazio você tenta preencher com coisas ou com pessoas. Então, a pessoa que tenta preencher o vazio com coisas, ela quer comprar mais do que o que ela pode. Ou ela acha que o conhecimento que ela vai adquirir vai tampar esse vazio. Ou ela pensa que se ela tiver fama, se ela tiver reconhecimento, isso vai trazer alegria, vai preencher esse vazio. E aí, é aquela pessoa, a gente brinca nas redes sociais, né? Que é o famoso caça-like, por exemplo. É a pessoa que está sempre mendigando por atenção. Ou então ela pode tentar tampar esse buraco com relacionamentos. Casamento, filhos, nada disso são coisas que são erradas. Pelo contrário, são presentes que Deus deu para nós desde o Éden para que a gente seja ainda mais feliz. Mas tem pessoas que colocam o relacionamento no centro da vida. Por quê? Porque ela não entende que Deus é quem vai prover. E aí você se torna aquela pessoa carente que sufoca outras pessoas. Eu já fui assim, tá? Então, a gente precisa entender que nós podemos confiar em Deus e que Ele é suficiente. A gente precisa aprender a ser como Paulo. Lembra do que Paulo diz? Eu aprendi a estar contente em toda e em qualquer situação. Eu aprendi a ser feliz. E quando ele fala, gente, estar contente, é o sentimento de contentamento. É encontrar o conteúdo daquela situação. Então, Paulo, ele diz, eu sei estar feliz no muito e eu sei estar feliz no pouco. Eu sei estar feliz rodeado pelos meus amigos, mas eu também sei estar feliz quando eu passo por um momento de solidão, tá? Então, Paulo, ele quando escreve essa carta, ele não está escrevendo, né, de uma casa de praia, assim, do litoral da Itália, com vista para o mar. Ele estava escrevendo a carta de Filipenses de um calabouço. Então, a gente precisa ter esse relacionamento com Deus. Essa é a chave 1. Deus, ele é o nosso provedor, tá? Chave de número 2. Para desfrutar do cuidado do bom pastor, nós precisamos nos submeter. E aí é o que eu falei ontem. Tem gente que se comporta como bode e quer receber tratamento de ovelha. Não tem como, tá? Não tem como. Existem pessoas que, se Deus derramar a bênção que Ele gostaria na vida delas, elas vão se afastar. Elas vão se tornar rebeldes, tá? Por quê? Porque o coração ainda não está completamente tratado. Então, a ovelha, ela precisa ser dócil. Pri, mas eu sou dócil. Eu obedeço a Deus, eu amo a Jesus, Ele está em primeiro lugar na minha vida. A gente precisa checar. E aí, a checagem, né? A prova de que você tem uma vida submissa a Deus, ela está conectada às suas prioridades. Vamos lá em Mateus, capítulo 6. Bora lá. Mateus 6, versículo 33. Abre aí a sua Bíblia junto comigo. Bora lá. Eu até falei ontem da história do bode das ovelhas, né? Que tá lá em Mateus. E o grande problema de você ser como um bode é que você acha que tem relacionamento com Deus. E quando Jesus voltar, Ele vai olhar para você e vai dizer, afasta-te de mim, eu não te conheço. Então, a ovelha, ela tem relacionamento profundo com Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Olha o que ele diz. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pri, como é que eu sei que eu sou uma ovelha obediente? Com as suas ações. Como é que eu consigo filtrar as minhas ações? Se elas focam, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, não adianta eu chegar para Deus e dizer, cantar todas as músicas lindas, maravilhosas, aquelas composições que foram feitas por homens e mulheres de Deus inspirados, ler a Bíblia e tal, e dizer, Deus, eu te amo, se as minhas ações não demonstram. Imagina, tá? Você tem aí o seu marido, ou você que tá solteira, né? Ainda tá namorando, o seu namorado, ele diz que te ama. Ele fala, mas ele não tem nenhuma ação nessa direção. Ele não é cuidadoso. Ele nunca tem tempo pra você. Ele tá sempre ocupado, ele sempre diz, depois eu te ligo, né? E nunca dá certo. Como você se sentiria num relacionamento desse? Você se sentiria amada? Ou você iria dizer assim, não, eu acho que essa pessoa, ela pensa que me ama, né? Mas, na verdade, ela tá confusa.
Então, muitas vezes, a gente faz isso com Deus, tá? A gente diz, Deus, eu te amo. Vai no culto e chora e se derrama. Pri, tem alguma coisa errada em chorar na hora do culto? Tem não, gente, é bom. É ótimo, eu sou uma pessoa extremamente chorona. Mas não adianta você falar e você não agir. O que Deus falou lá do povo de Israel? O que ele disse através do profeta Isaías? Esse povo diz que me ama com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, como uma ovelha, para desfrutar do cuidado do pastor, você precisa ser dócil. Você precisa ter relacionamento profundo. Existem coisas que Deus quer te entregar, que Deus quer te revelar, mas que você só vai receber quando você tiver mais intimidade com Deus. Então, essa é a chave 2, tá? Vou beber aqui uma água. Enquanto eu bebo a água, pega aqui no avião e chama as suas amigas, aquela sua amiga que ama estudar a Bíblia, traz ela pra cá pra estudar com a gente. Eita, que vocês estão tudo no foguinho, né? Hoje o negócio tá valendo. Então, vamos lá. Próxima. Deixa eu ver aqui. Chave número 3. Deixa eu só... Ai, eu não consigo pegar uma caneta aqui, que eu escrevi errado, mas vai dar certo. Chave número 3. Diante dos desafios, eu preciso me apoiar em Deus. Diante dos seus desafios, você precisa se apoiar em Deus. O versículo que a gente vai ler aqui tá lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5 ao 8, tá? Então, o que eu tava falando com você? Que se você se apoiar em si mesma, se você se apoiar no seu conhecimento, na sua força, isso é o contrário de se submeter, tá? Você precisa aprender a depender de Deus. A submissão e a dependência, elas estão ligadas. Então, primeiro eu confio, eu decido me submeter, ter um coração dócil e diante de um desafio, eu me coloco diante de Deus. Então, tem gente que diante da dor, ela vai em todos os lugares, aí depois ela diz assim, agora eu vou orar, já fiz tudo, nada deu certo, agora eu vou orar, tá? Então, vamos lá, abrir em Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 a 8. Olha a pequena lenhada que Salomão deixou lá pra gente. Bora lá. Deixa eu abrir aqui. Vão anotando aí, tá? Provérbios 3, do versículo 5 ao 8. Ele diz o seguinte, tá? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Pri, o que é esse negócio de estribar? É se apoiar, se orgulhar, ser soberba no seu próprio entendimento, ou seja, na sua inteligência. Não se apoie no seu conhecimento, na força do seu braço. Versículo 6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Versículo 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Um grande sinal de que a pessoa ela é sábia é quando ela tem um coração humilde. Eu já falei aqui para vocês algumas vezes de um dos meus pastores que já foi para o céu com 92 anos, eu acho. Me corrija aí, amor, se eu estiver falando errado. Foi para o céu com mais de 90 anos e era um homem segundo o coração de Deus, um homem sábio. Um dos homens que eu mais vi que conhecia a palavra de Deus, o pastor Samuel Munguba, já está no céu. Mas que todas as vezes que a gente sentava com ele, ele agia com humildade, ele contava as histórias dele, mas ele era aberto para ouvir as nossas histórias, para ouvir as nossas perguntas. Ele sempre teve um coração humilde. E para mim a prova maior é quando ele se abaixava na altura das crianças para conversar com elas. Pessoas humildes, pessoas que são sábias de verdade, elas conseguem sentar diante de reis, diante de príncipes e diante de crianças ou de pessoas mais simples e manter uma conversa da mesma maneira. Se você acha que você é sábia, se você diz assim, eu sou sábia, então já tem alguma coisa errada, tá? Então ele diz, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, se separe do mal, tá? Versículo 8. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Eu vou até abrir aqui no meu computador essa versão desse versículo 8, só para eu ler ele em outra versão para vocês. Vou ler aqui na NVT,
que vai ficar ainda mais fácil a gente entender esse final quando ele diz que a gente vai ter saúde na nossa vida se nós nos apoiarmos em Deus. Então, o segredo, diante não só da dificuldade, gente, não espere para confiar em Deus só quando chegar o dia mau, mas confie em Deus todos os dias. Eu vou reler aqui o versículo 8, tá? Ele diz o seguinte, que se você não se apoiar no seu conhecimento, confiar em Deus, não se achar que é uma pessoa sábia, se você buscar a vontade de Deus, fizer tudo o que Ele te falar, Ele vai te mostrar o caminho certo para seguir. E seguindo esse caminho, o que é que você vai ter? Versículo 8. Então, você terá saúde para o seu corpo e força para os seus ossos. Gente, Salomão está sendo muito específico aqui em falar de questões do corpo. Muitas mulheres, né, e eu me coloco nisso, nós adoecemos porque nós somatizamos preocupação, dores, mágoas em outras pessoas. Existem pesquisas, por exemplo, que comprovam, tá, que o índice altíssimo de mulheres, 99%, né, eu não lembro agora o número específico, mas mulheres que têm pais que foram, né, como se fossem assim, carrascos que oprimiam muito, ou maridos que feriam, que traíam, que magoavam, tá? Que essas mulheres, elas têm maior probabilidade de desenvolver câncer de mama. Então, quando você abre mão de se apoiar na sua justiça, fulano me deve algo, ele precisa fazer, tá? Quando você abre mão de se defender, de colocar a sua própria justiça, sabe? De brigar por aquilo que é o certo para você, e você coloca nas mãos de Deus, quando você se apoia em Deus, tá? Você consegue ter saúde. Por quê? Você vai viver uma vida mais leve. Uma vida de obediência a Deus é uma vida mais tranquila. Então, vamos lá. Chave 1, Deus é o nosso provedor. Chave 2, para desfrutar do cuidado do bom pastor, nós precisamos nos submeter. Chave 3, diante dos desafios, eu preciso me apoiar em Deus, tá? Então, bora lá. Se esse devocional tá te abençoando, só se ele tá te abençoando, você vai pegar aqui esse aviãozinho, vai clicar e vai chamar pelo menos 5 amigas suas que gostam de estudar a Bíblia e que querem aprender mais, para você abençoar a vida delas. Essas chaves aqui, gente, eu não vejo todo mundo compartilhando por aí não, tá? Isso aqui é fruto de estudo, mas é fruto de vivência, de ter vivido muitas coisas na pele, tá? Então, a gente precisa aprender a liberar e não se apoiar em nós mesmos. Vamos lá para a chave 4, penúltima chave, presta atenção. Deus nos convida todos os dias para a sua mesa. Sentar na mesa de Deus precisa ser diário, tá? A gente não pode achar que o que eu comi no domingo lá na minha igreja vai servir para hoje. Então, a gente precisa desmistificar isso. Eu fui na igreja, tem gente que diz assim, fui no domingo, paguei minha cota. Pronto, Deus, estou pronta para mais uma semana. Anota no seu caderninho. Igreja não é posto de gasolina para você reabastecer o seu tanquinho. Pri, mas na minha igreja eu recebo palavra. Amém. Igreja é um lugar onde você vai ser curada, onde você vai ser tratada, onde você vai fazer amigos verdadeiros, onde você vai encontrar uma família. Na igreja que eu estou, já vai fazer 20 anos, eu encontrei cura, encontrei caminho, eu encontrei palavra que liberou a minha alma. Tudo isso a gente encontra na igreja, na convivência com as pessoas, mas o culto não é um posto de gasolina. O culto, o nome já diz, culto a quem? É um culto. É algo que eu vou prestar a alguém. Então, para quem é o culto? O culto não é para mim, não é para você. O culto é para Deus. Então, às vezes a gente diz assim, eu fui na igreja e a palavra não estava boa. Hoje o pastor pregou assim de qualquer maneira. A palavra, ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus na vida do seu pastor. Ela não é para agradar o seu coração. O lugar de você comer é em casa. Lembra quando a sua mãe, não sei se aconteceu isso com vocês, eu não tinha esse problema porque eu não era muito de comer nada. Então, a minha mãe fazia muito isso com meus irmãos. A gente ia para as festinhas dos amiguinhos, a minha mãe alimentava os meus irmãos antes em casa, para eles não fazerem ela passar vergonha no meio da rua. Quem aqui a mãe precisava fazer isso? Então, você se alimenta em casa
E no culto você vai para quê? Para em comunhão com os seus irmãos, em comunhão com a igreja, tá? Você adorar, cultuar a Deus. Existem coisas que só acontecem no culto. Existe uma bênção que ela só é derramada em comunhão. Então, se você não está indo à igreja por algum motivo de saúde, por alguma questão que você não pode ir, amém. O favor de Deus vai te encontrar aí na sua casa, tá? Ó, meu marido tá dizendo que a mãe dele fazia ele tomar bananada. Exatamente, os meus irmãos tinham que comer antes de sair de casa. Então, a gente precisa mudar essa cultura. E aí, Pri, eu vou comer, tá bom, tenho que comer antes em casa. Eu vou comer uma vez na semana? Quem aguenta aqui se alimentar só no sábado e passar o resto da semana só na água? Não conseguimos, né? Não podemos. Ó, a Michelle tá lembrando, tem lá em Coríntios, exatamente. Quem tem fome, come em casa. Obrigada, Michelle. Eu tava aqui com essa lembrança na cabeça e não tava lembrando. Ó, povo esfomeado. Gente, não tem problema. A gente precisa ter fome de Deus. Só que a gente precisa saciar ela no lugar certo, tá? Então, Deus nos convida todos os dias para a sua mesa. E aí eu quero lembrar para você de novo a história lá do Mefibosete. Lembra? Mefibosete era inimigo do rei Davi, né? Era filho da família que tentou matar Davi, era aleijado, era pobre, abandonado, tá? E aí Davi, para ser fiel a Deus, porque Deus tinha plantado a generosidade no coração dele, e para ser fiel a Jonatas, que era um amigo dele, ele procurou algum filho de Jonatas para fazer valer a aliança. E aí ele traz Mefibosete, essa pessoa que não era digna, para sentar à mesa do rei. Pri, o que o tal do Mefibosete, esse cara do nome tão esquisito, tem a ver comigo? Eu não sou aleijada. É assim, eu tenho minhas necessidades financeiras, mas assim, não tô no estado de miséria, não tô me sentindo abandonada. A grande questão é que por causa do pecado, nós éramos inimigas de Deus. Então, nós somos como Mefibosete. E Jesus, né, Davi, ele é uma das figuras do Antigo Testamento que mais representou, mais personificou o rei Jesus. Então, Davi, ele faz a figura de Jesus e ele traz Mefibosete para a mesa. E uma coisa muito importante é que ele diz, olha, Mefibosete, todos os dias eu quero você sentado aqui comendo comigo. Não era assim um pedido, era uma ordem, tá? Então, Deus, ele nos convida todos os dias para a sua mesa. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Bora lá para o final da nossa Bíblia. Como diz o Asaf, o melhor livro que tem, porque ele é a história do fim e no fim a gente ganha, tá? Apocalipse, eu também concordo com o Asaf. É um dos favoritos. Então, bora lá. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Escuta só. Eis que eu estou à porta e bato. Deixa eu só fixar aqui para vocês não se confundirem. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Então, Jesus, ele está falando aqui de sentar à mesa. E isso a gente viu lá no Salmo 23, que é o seguinte: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça e faz o meu cálice transbordar. Então, Deus, ele tem uma mesa preparada para você. E você precisa sentar na mesa todos os dias, tá? Então, por exemplo, teve uma pessoa que conversou comigo pelo direct, ela disse assim, Pri, eu tô muito apertada de tempo. E assim, eu amo ouvir os seus devocionais, mas eu não estou conseguindo ler a Bíblia. O que eu indico para você se esse é o seu caso? Pare de assistir os devocionais. A Bíblia, gente, isso aqui é muito mais importante do que qualquer vídeo no YouTube, qualquer outro livro que você lê, qualquer coisa. A palavra de Deus, sentar na mesa com Deus precisa ser prioridade. E aí eu gosto muito do exemplo que a pastora Dev Tites, ela usa. Ela tem um livro, né, que ela tem a experiência do lar e ela tem a experiência da mesa também. É um que fala sobre a mesa. Sobre você sentar na mesa com Jesus, você preparar um lugar. Então ela conta que ela tem um cantinho que ela conversa com Jesus. E naquele lugar ela coloca perfume, ela arruma, ela senta como se ela fosse sentar com o próprio marido dela para conversar com Deus. Então Deus, ele quer sentar com você.
E Ele quer prover alimento para a sua vida todos os dias. Na mesa do Pai, o que é que tem nessa mesa, tá? A gente estudou lá no capítulo 23 do Salmo. Ela tem pão, ela tem vinho e ela tem unção. Ela tem o pão da presença, que é Jesus, né? E que é a própria palavra. A Bíblia, gente, ela é o nosso alimento. Não tem como você crescer na fé, você se tornar uma pessoa forte na fé, se você não se alimenta da Bíblia, tá? Então, ela tem pão, ela tem o vinho. O vinho, gente, ele representa duas coisas. Primeiro, representa o sangue do Cordeiro que foi derramado por nós. E por causa desse sangue, a gente pode ter o vinho de Deus, a alegria de Deus na nossa vida, tá? Então, existem coisas que você só consegue receber na mesa. O óleo da alegria, o alimento espiritual. Por isso que eu disse pra você, o lugar de você comer não é na igreja, é em casa, tá? Então, e tem também unção. O que é essa unção? É a unção que destrava a sua vida. Então, existem coisas que Deus falou comigo no secreto, que depois Ele confirmou através de palavras, Ele confirmou em outros lugares, mas quantos cursos eu já fiz aqui que eles foram frutos do meu tempo de oração com Deus? Quantas coisas, quantas palavras eu já trouxe para a minha vida, quantos carões eu já levei de Deus, puxa-arranco de orelha também, tá? Para poder alinhar a minha vida. Quantas vezes eu cheguei no meu devocional e Deus chegou assim para mim e disse, olha filha, você precisa ser fiel no pouco. Se você não for fiel no pouco, eu não vou poder destravar a unção do muito sobre a sua vida. Então, no seu lugar secreto, Pri, como é esse lugar secreto? Tem que ser um quarto, um cômodo específico da minha casa? Não, gente, faça com o que você tem hoje, com o que você pode. Se o que você tem hoje são 20 minutos antes de você dormir, faça. Se você tem tempo de manhã para fazer o seu devocional, faça, amém. Não existe essa questão de horário. Não existe questão de lugar. Eu lembro quando eu era mais nova, eu não tinha quarto, eu fazia no banheiro da casa da minha avó. E tá tudo bem, Deus sabe, tá? Então vamos lá. Na mesa do Pai tem pão, tem vinho e tem unção. A mesa é lugar de comunhão e de intimidade. Na mesa, a nossa alma é saciada e é farta nele. Lembra lá no começo que eu disse que Deus ele é o nosso provedor? Qual é o lugar que você senta para receber dessa provisão? É na mesa de Deus, tá? Sentando com ele. Pri, eu não tenho uma mesa para estudar a Bíblia, não tem problema. Bota uma toalhinha no chão, se ajoelha e vai lá orar, tá bom? Quinta e última chave. Ó, bora, chama aqui no avião pra gente finalizar com a última chave de hoje. Quinta e última chave. O mapa para as águas tranquilas está, tcharam, na sua Bíblia, tá? Ele diz no Salmo 19, tá? O versículo que a gente vai ler, Salmo 19, versículos 7 e 8, tá? Abre aí a sua Bíblia. No Salmo 19, eu vou ler ele em duas versões. Vou ler na versão da Almeida, que é essa aqui que eu tô lendo o tempo todo com vocês, e depois eu vou ler na versão mais contextualizada, tá? Salmo 19, versículos 7 e 8, tá bom? Bora lá. Pulando aqui. Abre, ó, obrigada. Pronto, a Mara já colocou aí, já fixei. Salmo, capítulo 19, versículo 7 e versículo 8. Olha o que é que ele diz. Presta atenção. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os nossos olhos. Então, a gente precisa ter a palavra de Deus como mapa. É ela que vai levar a gente para mais perto de Jesus, para estar próximo dele. Deixa eu achar aqui o outro versículo. Pera lá que eu vou achar. Esse aqui é no... Ah, tá pra cá. Peraí que a prof de vocês anotou. Mas é esse mesmo versículo, tá? Sendo que ele fala que Deus, ele é o... Que a palavra de Deus, ela é como um mapa. Olha, eu tinha anotado desse jeito, viu? Ao viver assim. Achei. Salmo 19, versículo 11. Eu vou ler na versão da Bíblia a mensagem, tá?
A palavra de Deus é um mapa que nos alerta do perigo e nos leva até onde está o tesouro escondido. Então, para você ter acesso, tá, ao lugar de águas tranquilas, você precisa usar o mapa correto. E esse mapa, gente, ele tá aqui na Bíblia, tá? A quinta chave é: o mapa para as águas tranquilas, ele está na Bíblia. Ela traz refrigério para nossa alma, ela lava a nossa mente, ela desenvolve a nossa fé. O que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então você precisa ter a Bíblia, tá? A Bíblia como seu mapa, como aquilo que vai guiar cada passo. E a oração para solidificar a palavra no seu coração. O que acontece? Se você só lê, só estudar a Bíblia, mas você não tem uma vida de oração, a palavra ela fica na sua mente, mas ela não desce para o seu coração e ela não gera obediência. O versículo do mapa que eu li foi Salmos, capítulo 19, versículo 11, tá? Então, qual é o nosso desafio aqui? É que, primeiro, é muito difícil, a grande maioria de vocês conversa comigo e diz: Pri, eu não consigo ser constante na leitura. Por quê? Porque eu leio, eu não entendo e aí eu desanimo e eu paro. Quem aqui já passou por isso? Eu já. Quando eu era pequena, não tinha essas bíblias modernas, não tinha esse negócio legal de NVT, NAA, Bíblia na linguagem não sei das quantas, Bíblia da menina, Bíblia da adolescente, não tinha nada disso. Era Almeida, tipo essa daqui que eu tô lendo com vocês. E a minha mãe me fazia sentar e eu disse assim: mãe, eu não tô entendendo. Ela diz: não tem problema, você não precisa entender, você precisa ler. Então, aprendi na marra. Mas você não precisa passar por isso, né? Existem maneiras, existem métodos para ajudar a gente, primeiro, a ser mais constante e, segundo, para entender a Bíblia, tá? Deixa eu ver aqui. Uma das dificuldades também que a gente tem para entender a Bíblia, qual é? É que nós somos de uma outra cultura. Ontem eu até respondi uma pergunta na caixinha: Pri, como que você faz para interpretar a Bíblia? Por que é difícil? Gente, quem estava aqui todos os dias do estudo do Salmo 23, a gente entendeu que a maneira que cuidava de ovelhas na época de Davi é totalmente diferente da maneira que a gente cuida hoje. Então, para você entender, você precisa ir lá no tempo de Davi, pesquisar, estudar, procurar entender, encontrar caminhos, tá? E foi por causa desse desafio que eu vi que muitas mulheres têm esse desafio, que muitas pessoas, diferente de mim, não tiveram uma mãe que dizia assim: vai ler a Bíblia, vai se sentar e só vai se levantar quando lê. Por quê? A minha mãe me ajudou a criar um hábito. Então, hoje é muito desafiador. Hoje, se a gente fizer um negócio desse com os nossos filhos e falar por aí, o povo diz até que a gente, né? Ai, que mãe horrível, vai criar um trauma na criança. E isso não é verdade, tá? Então, para ajudar vocês que têm essa dificuldade de entender, eu peguei o método que eu estudo a Bíblia e fiz dele um curso que é o Mapa da Fonte. Por isso que o nome do curso é Mapa da Fonte, porque aqui, né, é o mapa que vai levar você para o lugar de águas tranquilas. Aqui no nosso devocional, né, 99,9% do conteúdo que eu faço para vocês é totalmente gratuito. Eu não cobro para ensinar a Bíblia. Eu estou ensinando a Bíblia para vocês aqui todos os dias. Agora, se você quer dar um passo a mais, né, se você quer vir entender o método para estudar, aí esse sim tem um valor de investimento, tá bom? Então, se você quiser saber mais sobre o Mapa da Fonte, quiser entender como ele funciona, é só falar comigo no direct, eu vou tirar todas as suas dúvidas. Ele é um curso gravado, porque eu sei que muitas de vocês, né, são ocupadas, tem muita coisa para fazer. Então, o Mapa da Fonte, ele está disponível. Lembrando que você ganha de presente uma mentoria, tá? Comigo ao vivo. Quantas horas tem o curso, Pri? Gente, quem é de matemática aí faz para mim. São 31 aulas que tem em média de 20 a 30 minutos, mas a maioria é de 30 minutos, tá? E para mim, a grande questão não é fazer um curso longo, extenso, porque eu sei que a grande maioria não termina. É fazer um curso que tenha profundidade, que tenha a Bíblia como base e que vá tirar você de um lugar parada, né? Daquele lugar de dificuldade e te levar para ter resultado. O meu negócio com vocês no Mapa da Fonte é tirar você do conforto e te dar aquele empurrãozinho que falta, tá?
A mentoria vai ser quando? Eu vou falar pra vocês dentro do grupo de alunas, tá bom, Bela? Ó, quem tiver dúvida é só falar comigo, tá? Pri, eu já comprei o curso antes, eu vou ter direito à mentoria ou é só quem comprar hoje? Todas as alunas vão poder participar da mentoria ao vivo comigo. É uma sessão ao vivo pelo Zoom, onde a gente vai tirar todas as nossas dúvidas sobre a leitura da Bíblia, tá bom? Vamos tirar o nosso print? Amanhã a gente vai ter convidado especial na nossa live para celebrar, né, os nossos 50k de seguidores, tá? Que vai ser o senhor, meu marido, Tércio Lima. Amanhã a live vai ser só de perguntas e respostas. Sobre o que, Pri? Sobre Bíblia e sobre relacionamentos, ou com Deus ou com outras pessoas. Se você tem dúvida, quer tirar a sua dúvida, quer que eu responda junto com o Tess, o seu lugar é amanhã aqui. A gente vai fazer, né, uma sessão aqui de perguntas e respostas com vocês. Sei nem se ele tá aí. Cadê tu, marido? Manda aí pelo menos um oi pras meninas. Bora bater a nossa foto. Eu vou abrir a minha Bíblia, que eu gosto de mostrar ela colorida. Bora. Bate o print. Certo? Oh, ele já tá dizendo que vai ser divertido. Misericórdia, gente. Amanhã, 10h07, tá? Nossa live acontece. Você que quer saber mais sobre o mapa da fonte, fala comigo no direct que eu vou te explicar tudo para você ter a capacidade de fazer um estudo como esse que eu fiz aqui com você. Pegando as chaves, tá? E aplicando na sua vida também. Não quero que você fique aqui só dependendo de mim. Eu quero que você ande, corra, voe com as suas próprias pernas, tá bom? Leila, as nossas lives são sempre de segunda a sexta, às 10h07 da manhã. Tá bom, gente? Ó, um beijo, Deus abençoe vocês e até amanhã. Live especial com o senhor, meu marido, Tércio Lima. Espero todas vocês. Chamem as amigas, tá? Beijo!